Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa Pós-Graduação em Debate. Este é o segundo episódio que estamos preparando para vocês. E quem não assistiu o primeiro episódio, depois desse, voltem lá no nossa playlist e assistam o primeiro episódio. Lá eu falo um pouco mais do que é o programa, a proposta do programa, como ele vai abordar esse assunto e debater o assunto pós-graduação com vocês. É importante aí que vocês acompanhem e fica o convite para isso. Já falei um pouco da FECAP lá, então vamos direto aqui ao tema do nosso episódio de hoje. Nós temos a participação de uma profissional altamente qualificada, professora da pós-graduação da FECAP, no curso de Auditoria e Controles Internos, e ela aceitou de pronto o convite para contribuir conosco e compartilhar a experiência dela e principalmente essa abordagem que é a proposta do programa, que é a relação da formação acadêmica com o mercado de trabalho e também com o papel dela como docente na pós-graduação. A nossa proposta é realmente discutir temas recorrentes, temas presentes, ligados aos cursos de pós-graduação, tanto lato sensu como stricto sensu. Então, nós vamos abordar muito aqui da atuação da professora, Márcia Rossi, da atuação dela e do que ela percebe da importância da educação continuada no processo de especialização em determinados temas. Nós vamos falar muito de auditoria, mas não só de auditoria. Vamos falar de outras áreas de especialização, inclusive pela própria currícula da professora. Eu acho que vai ser muito enriquecedor. Então, fica o convite para vocês acompanharem até o final e da mesma forma que eu falei no primeiro episódio, compartilhar esse programa com seus colegas, com outros profissionais também, e o convite para conhecer melhor os nossos programas de pós-graduação e acompanhar também nos futuros episódios conosco. Bom, primeiramente, professora Márcia Rossi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um programa que estamos criando a partir desses primeiros episódios, então é um desafio para nós. E prontamente você aceitou e já nos deixou tranquilos pela sua experiência, pelo conteúdo que você pode compartilhar conosco. Então, em nome da FECAP, em nome do programa de pós-graduação da FECAP também, muito obrigado por aceitar e nos apoiar nesse projeto. Pessoal, eu vou fazer aqui uma apresentação resumida do currículo da professora, que ela até fez questão, falou, mas faz resumido, porque ela é muito modesta, porque se a gente fosse falar da história profissional dela aqui do currículo, a gente ia ficar todo o tempo do programa falando. Mas ela vai abordar alguns pontos que são importantes para essa relação e tem a ver com a proposta do programa. Mas assim, resumidamente falando, a professora Márcia Rossi, ela é fundadora da MR Educação Corporativa e Gestão Empresarial. Então, ela atua como consultora por meio desta instituição e cumpre aí esse papel importante de levar para a sociedade, por meio de clientes, o conhecimento gerado na universidade, professora? E além disso, além de ser professora da USP, na Exalc, também tem a atuação como docente no Mackenzie, especialmente na FECAP, que é todo esse carinho que ela tem com a FECAP, na Trevisan Escola de Negócios e também no SENAC. Ela é consultora empresarial e ela é membro do grupo de trabalho, o GT15, que foi criado e direcionado para estudos de regulamentação, de sugestões de regulamentação da reforma tributária. Então, tem um estudo interessante disso. Isso está relacionado com a Fundação Getúlio Vargas, professora? Isso. Ela é autora de vários artigos focados em vários temas, mas principalmente na área tributária, na área de governança e na área de riscos. Então, isso produzido em mídias digitais, revistas científicas também, diversas revistas. Depois a professora pode até destacar algum artigo, se quiser, professora. Claro. E na carreira acadêmica dela, a formação nos cursos, ela é doutora em administração, com foco na pesquisa em conhecimento, estratégia e inovação. Então, tem uma ligação muito forte aí com tecnologia, professora? Mestre em controladoria empresarial. Depois, se a professora quiser comentar quais foram as instituições, professora, pode ficar à vontade. Tá? Mestre, então, em Controladoria Empresarial. Ela é especialista em Direito Tributário. Vocês veem que ela navega aqui numa porção de áreas ligadas a negócios, que é o papel da FECAP, Escola de Negócios, como eu venho falando para vocês. Então, em Direito Tributário, especialista em Finanças, com ênfase em Auditoria e Controladoria. E aqui a gente tem aí puxa bastante para o curso onde ela leciona, o curso de Auditoria, que eu coordeno.
bacharel em Direito, bacharel em Administração de Empresas. E ela tem a certificação CPA 20, né? E ela é Black Belt em Lean Six Sigma. Estava até comentando com ela, né? Eu tive a oportunidade também de fazer treinamentos em Lean Six Sigma, mas eu não cheguei no Black, sim, Green Belt. E a gente sabe o quanto é importante isso, principalmente, né, para o ambiente, né, do Brasil, né? Como tem tantas oportunidades de melhoria de processos, né, professor? Na auditoria a gente usa muito os conceitos, né, do Lean Six Sigma. Bom, aqui eu falei resumidamente, falei também rapidamente, depois a professora pode destacar alguns. Inclusive, na hora que estivermos falando da relação da pós-graduação, nível de especialização, né, com o mercado de trabalho, professora, fica à vontade para revisitar aqui os cursos que você tem. E antes de passar a palavra para ela, né, fazer aqui as boas-vindas também para vocês, eu ainda quero destacar que ela tem mais de 25 anos de experiência no mercado, né, corporativo, e sempre em grandes empresas multinacionais. Então ela pode aí trazer uma experiência boa e uma visão importante para vocês da contribuição que a educação continuada, principalmente em nível de especialização, que é a nossa proposta aqui, pode trazer para o encarreiramento do profissional. Professora, a palavra é sua, né? Fica à vontade aí, sinta-se em casa. Perfeito. Né? E a casa já é sua, né? Que você é professora nossa. Então, fica à vontade para falar com o nosso público, para a gente dar continuidade. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada de participar do programa e poder aqui dividir com vocês o meu conhecimento, minha trajetória, e que, ao mesmo tempo, ela também une aí a minha admiração que eu tenho aqui pela instituição, por ser professora aqui do curso, de estar atuando junto contigo. E comentando sobre a introdução que você trouxe em relação à minha carreira profissional, você vê que ela é bem multidisciplinar, mas ela ajudou a pavimentar todo o meu caminho, porque eu iniciei como assistente administrativo em uma grande empresa, né? Comecei trabalhando com uma atividade bem operacional, que era a leitura de notas fiscais, arquivamento. Professora, às vezes as pessoas veem a gente, né, em algum momento da carreira e pensam que a gente já começou ali, né? Ninguém sabe que a gente já, né, foi, às vezes, uma atividade como auxiliar, como assistente, como você falou, né? E a gente fala isso com orgulho, né? Não, com bastante orgulho, porque é na atividade operacional que a gente consegue identificar muitos detalhes. E eu sempre fui muito curiosa, né? Então, na medida que eu ia assumindo algumas atividades, eu ia buscando conhecer também, não o que e o como, mas o porquê. Exato. Então, nisso eu fui me especializando. Então, minha primeira formação foi a administração, né? Que é um curso mais amplo. E como eu comecei a atuar na área tributária, especificamente na área fiscal, falei, bom, eu vou me especializar na área de direito tributário. Mas quando eu vi o programa, eu falei, não, eu vou fazer a faculdade de direito, depois eu vou para a especialização. Então, como eu disse, ele foi pavimentado na medida que eu fui obtendo algumas oportunidades e eu fui buscar no mercado justamente assim, conhecimento, a teoria, né? Também tinha a prática, mas para eu poder implementar no meu trabalho. Tanto que todos os meus TCCs, meus trabalhos assim de conclusão, sempre foram focados em trazer oportunidade para dentro da empresa. Então, eu não apenas conheci a disciplina, fiquei sabendo um pouco mais do conteúdo, obtive conhecimento, mas eu pude aplicar na prática. E é algo que eu costumo assim fomentar também para os alunos, que muitas vezes tem um TCC, quer desenvolver alguns trabalhos, e falo, olha, pense em algo que você pode desenvolver, né, dentro da empresa, ou mesmo você como empreendedor, né? Então, é bem interessante. Então, essa visão multidisciplinar me ajudou bastante, né, a chegar até o estágio atual, né, como professora. E é interessante que a gente acaba tendo uma visão de sacada, como eu costumo dizer. Né? Porque quando a gente fala de auditoria, muitas vezes o pessoal fala, olha, uma auditoria numa área específica da empresa, né? A gente sabe que a empresa ela é como um organismo, está tudo interligado. E muito dinâmica, né? Ela flui, né? Exato. Então, assim, a administração é uma forma, assim, ampla de você enxergar a empresa. Mas quando você vai na área tributária, como eu costumo dizer que a área tributária ela é cross. Ela atravessa a empresa todinha. Até o RH, porque lá tem folha de pagamentos, tem GFIP. Tem tudo. Exatamente. Então, toda essa bagagem ajuda a gente a ter um olhar. Porque, assim, quando a gente fala de área tributária, que é a minha área
com quem eu iniciei, ela é uma área que ela é mandatória, ela é regulatória. Então, ela não tem como ser facultativa, olha, eu faço, né? Se der tempo, aquela coisa... Exatamente. Então, como você ser eficiente, trazer resultado para a empresa, mas ao mesmo tempo também estar dentro da conformidade fiscal, né? Então, isso ajudou muito a trabalhar, né, nas atividades junto às empresas, principalmente quando trabalha com controladoria. Então, especificamente na minha carreira, atuando majoritariamente na área tributária, eu posso falar que ela teve várias linhas de atuação. Na parte de compliance, de conformidade tributária, eu trabalhei com auditoria interna, então eu visitava, em muitas empresas eu visitava alguns escritórios, justamente para ter aquela auditoria mais, assim, amigável, aquela que a gente vai realmente, assim, orientativa, né, antecipativa, né? Também facilitar a relação entre auditor e auditado, né? Isso é fundamental. Exatamente, né? Exatamente. Até porque a área tributária não é uma área, assim, muito... Como que eu posso falar? Ela não é ela é uma área fácil, digamos assim. Então, por isso que a gente sempre também tem que estar estudando, conhecendo modelos de negócio também, porque a tributação, dependendo do seu produto, do seu serviço, ela vai ser diferenciada, né? E não somente na parte de auditoria interna, mas também na parte da própria apuração tributária. Né? A execução mesmo. Exatamente. Então, acho que, como que eu posso dizer? Então, eu acho que todo esse percurso aí é a minha atuação em empresa. E a virada de chave para a docência foi justamente porque, de uma certa forma, eu já aplicava isso nas empresas. Eu ajudei também a desenvolver algumas universidades corporativas. Então, eu já tinha um pouquinho a ver essa questão aí, né? De professor, do ensino. Então, quando eu abracei a docência, foi uma maneira de, justamente, acho que retroalimentar. É teoria com prática. Eu queria fazer uma pergunta, eu tinha até feito aqui uma anotação sobre isso. Me permita até já inserir essa pergunta. Né? Porque como você atua, né, no momento, e atuou em todas essas grandes corporações, né, e agora atua como consultora, o quanto isso se relaciona com a docência, o quanto isso contribui para você preparar a sua aula, para trazer os casos reais, como você... qual é a relação, assim, de contribuição da tua experiência profissional do mercado para as suas aulas? Especialmente aqui na FECAP, as aulas de auditoria, né? Você seleciona auditoria em reorganizações societárias e due diligence, né? Isso. Então, veja, é uma disciplina da grade do curso de auditoria e controles internos e também do auditoria EAD, onde a gente trabalha as questões fundamentais de processo de fusões, aquisições, investimentos, abertura de capital e tudo mais, porque a gente tem que fazer os processos de due diligence, né? Então, na reorganização é muito exigida a auditoria com esse foco da gestão e de negócios futuros, né? Então, se você estiver interessado no nosso curso, você vai ter essa disciplina e vai aprender isso também com uma professora que atua com isso, né? E aí, como que isso ajuda para preparar a sua aula, professora? Perfeito. Num dado momento na minha carreira, eu comecei a participar muito de projetos, porque hoje as empresas no mercado, elas não querem crescer somente organicamente. Sim. Então, ela vai ter aquisições, ela vai adquirir... vai trabalhar com fusões de determinados nichos. Então, vai ter as reorganizações societárias como um todo, né? Então, eu participei desses projetos. Então, isso trouxe uma bagagem. E não somente essa bagagem, mas acho que unindo com a questão da docência, hoje eu busco muito nas aulas trazer alguns cases que estão acontecendo atualmente no mercado. Sim. Ainda até brinco com os alunos. Bem presentes. Ainda eu brinco, falo, olha, não vamos trazer jornal velho. O que está acontecendo aqui no mercado? E a gente traz a notícia e olhamos os números e fazemos muitas análises ali em cima dessa... Da situação da empresa atual. É claro, a gente também aprende muito com lições do passado, com alguns cases aí que realmente são emblemáticos, mas a ideia é trazer a prática que acontece no mundo real para dentro da sala de aula, né? Além da experiência, e também tem o protagonismo dos próprios alunos. Porque... Isso que eu ia perguntar, como que os alunos reagem, como eles participam dessa proposta metodológica que você traz, professor? Inicialmente, é proposto a eles um projeto. Nós trabalhamos no formato de projeto, né? Então, no primeiro dia de aula, nós conversamos, olha, a gente vai fazer uma análise de uma empresa, uma reorganização societária, vamos fazer uma análise, pode ser uma transformação, uma fusão, um crescimento orgânico, né? Vocês vão decidir, né? Então,
É um trabalho colaborativo e ele vai sendo construído ao longo do curso. Então, na medida que a gente vai ter nas aulas, eu vou trazendo alguns insumos, já vão fazendo a análise das empresas que eles fizeram a escolha, né? De início, eu vou ser séria. Os alunos falam, nossa, mas é muito trabalho, é muita Será coisa, que vamos dar vai conta dar certo. disso? Exatamente. Eu falo, É um desafio enorme. Exatamente. E é interessante que no final, quando o pessoal fala, nossa, é um baita trabalho, ficou muito rico, muito interessante. Porque a ideia, assim, é colocá-los também frente a algumas situações em que eles podem também enfrentar futuramente ou em breve. Olha, se vocês participassem do board da empresa, como que vocês decidiriam sobre essa determinada situação? Então, a gente vai fazer toda a análise da empresa com números reais, com o que está acontecendo, que a gente tem de informação do mercado, claro. Então, a gente entra lá na parte de relações com investidores, busca os relatórios, conversa com os investidores, tudo para fazer essa análise, né? Então, outros momentos, não, vocês serão os consultores que vão olhar toda a documentação, todos os dados e vão aconselhar os gestores da empresa. Então, assim, eu vou fazendo umas trocas de cadeiras. Sim, interessante. Muda os papéis, né? Exatamente. E eles entendem com outra ótica também, né? Isso. Porque não deixa de manter sempre a ótica do auditor também, né? Mesmo tendo um papel de consultoria ali no projeto, você não deixa de falar para eles, é auditoria também, né? Sim, porque a ideia é que, assim, ela não apenas validar números, mas também saber analisar. Exato. Então, a gente vai... A proposta, lógico, é não tirar da cadeira de auditor, mas que, ao mesmo tempo, ele vá além dos números. Né? Avaliar uma questão de cultura organizacional da empresa, como que isso pode afetar. Então, nós fazemos também essa análise. Interessante. Por exemplo, questões que envolvem pauta de ESG desta empresa. Então, nós vamos além dos números, justamente para ver outros impactos que também podem refletir em impactos financeiros, reputacionais da empresa, né? Muito interessante, porque você leva os alunos para o mercado, né, num assunto atual, né, recorrente também, né? E estimula com que eles aprendam com aquilo. E aí, como você falou, no início eles ficam, né, um pouco achando que o desafio é muito, muito grande, mas no final eles conseguem concluir o trabalho como se fosse uma consultoria ali para um cliente. Exatamente, né? Isso. Claro Pela que medida que eles... E os alunos não fazem isso sozinhos, pessoal, e nem poderia, obviamente, né? Nós temos uma profissional de mercado e de docente para orientar os alunos nisso. Então, esse é o ganho, né, da pós. Além dos alunos trocarem experiência entre eles, tem a tutoria da professora e, obviamente, a cobrança, as metas, as regras para seguir essa atividade, né? Essa atividade é dada em 6 encontros, né? São em 6 encontros. E, em paralelo a esse projeto, nós temos também uma plataforma, digamos assim. Eu utilizo o Padlet. Então, ali eu trago também notícias do mercado em paralelo ao que nós estamos discutindo em aula. E lanço algumas questões para a gente poder também fazer algumas discussões, reflexões acerca ali do que está acontecendo no mercado. Também de alguma fusão, algum processo de auditoria e tudo mais. Né? Bem coisas atuais, né? Isso. Professora, depois, em algum momento, a gente vai voltar um pouquinho na tua formação acadêmica, principalmente nos cursos que você fez no nível de especialização, para trazer como exemplo o quanto isso influenciou na sua carreira e tudo, porque para a gente enriquecer o nosso debate aqui, né? Mas, antes de falar disso, eu gostaria de saber, assim, na nossa experiência aqui na FECAP, né, o nosso curso, ele é flex, né, o flexível que nós estamos denominando, porque temos os alunos na casa e temos alunos em sala de aula, né. A maioria, inclusive, é home office, né. Certo. E aí, a metodologia que você adota, ela funciona bem, assim, para esses dois públicos, nas questões de localização que eles estão, a participação deles, a formação de grupo para atuar, por ser o curso, né, transmitido online, e prejudica de alguma maneira? O aproveitamento você acha que é bom, é o mesmo aproveitamento para quem está na sala presencial? Não, o aproveitamento é ótimo, tanto que muitos alunos, a maioria é bem participativa. E nada que eu precisa ficar, assim, fazendo uma provocação, Sim, porque às vezes cobrando aquela coisa toda, talvez muitas vezes pelo perfil da auditora, eu acho que já tem aquela coisa, né? O curso de auditoria, de querer descobrir, aquilo, de discutir, né? De questionar. Então, isso é muito rico.
Mas, assim, em questões da gente ter a troca, de passar conteúdo e desenvolver a disciplina, isso é muito fluido, é muito tranquilo. Eu comentei isso, professor, porque nós fizemos um investimento muito grande na tecnologia de ponta de mercado para preparar as salas de aulas para tornar os cursos, então, assim, presenciais, mas com a possibilidade do aluno assistir da casa dele, né? Fora do Brasil, nós tivemos casos de alunos expatriados que fizeram os cursos conosco, né? Sem nenhum prejuízo no aprendizado, até pelo próprio feedback do aluno, né? Mas, às vezes, quando a gente põe uma aula mais dinâmica, né, como a sua, então eu aproveitei para perguntar isso, porque será que isso sofre algum prejuízo? E então, pela sua percepção e pelo feedback dos alunos, não há prejuízo nenhum. Não tem prejuízo, não. E, inclusive, como nós temos também essa plataforma, como eu comentei do Padlet, então, no decorrer entre as aulas, a gente tem trocas também ali, conversa, troca muitas reflexões sobre notícias do que está acontecendo no mercado. Então, isso flui muito bem. A estrutura, então, que a FECAP criou, ela atende bem o propósito dos cursos, atende, né? sim. As aulas são transmitidas pelo Zoom, né? A plataforma que a FECAP escolheu para a transmissão das aulas. Então, ali você divide as turmas, as salas, retoma, integra as turmas de novo e tal. E a plataforma acadêmica é o Moodle, né? Então, de uma operação muito fácil. E, além disso, o professor adota, né, o Padlet, né? Padlet, isso. É isso. Que é uma opção dela para a didática dela e facilita, né, o trabalho. Então, vocês pensam assim, vocês não estão assim, com um curso que não tenha recursos para vocês acompanhar as aulas. É importante, né, que a gente destaque isso. E realmente para o professor também fica muito fácil, né, essa interação com os alunos, tudo online, né, professora? Exato. Funciona bem, né? Muito bem, eu queria... a gente já está falando disso, mas essa questão de como você conduz as aulas na pós-graduação, tem algum ponto que você queira acrescentar, além do que você já falou, explicou para a gente aqui? Como você prepara a aula, ou alguma coisa além aí que você... Talvez até de atividades valendo nota, como que você faz? Bom, normalmente eu trago cases, assim, reais mesmo, trago, como eu falei, situações que estão acontecendo no mercado com grandes empresas. Então, tem toda essa provocação mesmo, acho que das perguntas via Padlet e a preparação realmente, assim, como que eu posso dizer? Ela é bem cuidadosa porque o que acontece? A gente está trabalhando ali com informações que são de outras empresas, então a gente vai estar falando de números, muito também de cultura organizacional, pelo que a gente consegue perceber ali quando vai ler os relatórios, né, de investidores. Então, é um trabalho assim, bem cuidadoso para poder também passar essas informações para os alunos, né? E de uma forma bem atual, né? Então, unindo ali prática, mais uma vez, também com a base teórica, que ela é muito importante, porque, afinal de contas, a gente está falando de auditoria, então tem aspectos de legislação, de regulatório, onde essas empresas estão inseridas, porque, dependendo das empresas que nós estamos analisando, algumas estão ali sobre... Está dentro de um oligopólio, até concorrência perfeita, então a gente sabe que são situações ali que, em questões competitivas, elas têm um diferencial. Isso pode também impactar na parte do valuation, no due diligence, que é um dos itens que a gente... uma das disciplinas que a gente aborda dentro dessa matéria. Então, é bem interessante, assim, trazer esse olhar, assim, múltiplo, né? E como eu digo, muitas vezes o pessoal pensa, né? Olha, valuation, nossa, deve ser uns cálculos, assim, né? da NASA, aquela coisa toda, né? Aquela sopa de letrinhas. Mas, assim, valuation é algo muito... Nós praticamos valuation no nosso dia a dia, né? Por exemplo, olha, e aí, eu alugo um apartamento ou eu compro um apartamento? A gente vai fazer uma análise aquela decisão do investimento. Exatamente. Então, assim, e para empresas a gente vai trazer, lógico, a gente tem métodos e cálculos para poder aferir. Então, nessas aulas eu trago esses cálculos, alguns cases de empresas que optaram por alguns múltiplos. Trazemos também pontos positivos dessa metodologia, também pontos de atenção, justamente para... limitação, né? Exato, para trazer ali um senso crítico, né? Fazer uma análise crítica mesmo, porque a gente não tem uma ferramenta perfeita. Infelizmente, ainda não tem. Porque tem uma variação até do objetivo do trabalho, né? Às vezes o cliente te contrata lá na consultoria com um determinado objetivo, né? Às vezes é o interessado na compra, né? Que tem um objetivo, às vezes é o vendedor. E, bom, tem vários
fatores motivadores para o trabalho, né? Então, pode ter algumas influências, às vezes até por uma influência de falta de uma informação mais técnica também, né? Mas a gente sempre encontra uma alternativa e é a mais adequada possível, né? E aí cabe ao profissional saber explicar isso, fundamentar isso. Exato. Né? Esse é um grande desafio também, né? Isso. E é um desafio até porque as empresas têm nos desafiado a isso. Hoje, quando a gente pega uma estrutura organizacional de uma empresa, normalmente ela não tem apenas um nicho. Quando a gente fala da verticalização, então hoje empresas têm estrutura de logística, têm estrutura de meios de pagamento. Ou seja, tem que seguir normas aí ligadas... De financiamento, exatamente, às vezes, né, para o negócio dela. E aí depois você fala, olha, ela também tem um e-commerce. Né? Então, quando a gente entra nesses modelos de negócio, de uma certa forma, acaba influenciando também a tomada de decisão, como auditoria, quando você vai fazer um due diligence nessas empresas. Porque muitas vezes ela tem um CSC que presta contas para esses 3, 4 nichos diferentes. Então, como que a gente tem esse olhar, como eu falei, cuidadoso, né? E, professora, dá tempo nesses 6 encontros de abordar todos esses pontos ou pelo menos deixar uma semente ali para o aluno que está interessado em se especializar mais no assunto, ele buscar mais conhecimento? Você consegue essa participação dos alunos? Qual a tua percepção no aproveitamento deles? É um assunto bem denso, tem muita informação mesmo. Então, assim, na sala de aula a gente procura otimizar o máximo possível o tempo juntos, né, das trocas. Então, trago bastante material, deixo disponível no Moodle, que é a plataforma aqui da universidade, que é assim, muito intuitiva, muito boa. Então, eles também recebem alguns materiais complementares ali para poder enriquecer, né, o conhecimento, ampliar o conhecimento para quem quer aprofundar. E, mais uma vez, o Padlet, que muitas vezes eu não faço perguntas, mas eu peço para eles fazerem perguntas. Para aumentar a Fala, olha, tá vendo esse caso? Né? Me façam perguntas. Né? Vamos desenvolver. O que você perguntaria sobre essa... E ali começam... Porque muitas vezes é muito mais rico. A riqueza ela está no tipo de pergunta que você realiza do que efetivamente a resposta. Você construir ali na resposta, né? Construir em torno da curiosidade ou da necessidade do aluno. Exato. Né? Isso porque uma das vantagens da pós-graduação, inclusive para o professor, é trabalhar já com profissionais do mercado. Então, tem alunos, claro, com experiências diversas, né? Mas que eles trazem essa experiência, né, para a sala de aula também, desafia, né, o professor ali a elaborar em torno daquela experiência ou daquela dúvida que ele traz, né? Que é diferente da ideia da pedagogia, né, onde você tem alunos ainda sem a experiência, nem profissional, né, nem acadêmica, até um pouco profissional. Então, a gente estrutura o conceito, o projeto pedagógico do curso é baseado na ideia da andragogia, onde o aluno participa do processo, ativamente do processo de aprendizagem. Então, quando ele traz essas perguntas, ele está exercitando essa atividade de ele provocar o conhecimento, né? E o professor sempre gosta muito disso, né? Às vezes a gente estimula, instiga o aluno a perguntar, né? Então, quando a turma é bem participativa, isso enriquece as nossas aulas, né, professor? Exato. Não, eu falo, e os alunos são os protagonistas, porque muitas vezes eles trazem as experiências também, do que eles estão vivenciando. Não é somente, né, trazer o conteúdo da aula, mas também eles trazem as experiências. E, inclusive, nesses projetos, fica aberto. Olha, vocês trazem empresas aí para vocês desenvolverem análise, mas se quiser, pode ser a empresa onde vocês estão trabalhando. Então, acontece muito do aluno trazer algum processo, inclusive, que ele está vivenciando, para a gente poder discutir em aula. E, às vezes, ele leva para a empresa algumas soluções que ele foi discutido ali entre colegas. Então, uma coisa bem... É muito rico isso, né? E gera esse debate. E isso aumenta, assim, a atenção dos colegas, né? Porque está trabalhando num caso real, um caso presente ali, né? Professora, falando dessa questão de aproveitamento e tudo, eu gostaria de voltar um passo lá na questão da sua carreira. E gostaria, né, se você puder dar assim, um destaque para os cursos de especialização que você fez, para depois a gente vai falar do mestrado e do doutorado também, mas falando da especialização para que o público compreenda que todo profissional passou por esses degraus aí de aprendizagem, né? E o quanto esses cursos de especialização, algum outro curso, talvez até de curta duração, quanto eles contribuíram para o seu encarreiramento. Se você puder fazer claro, né, de maneira bem resumida, professor, uma vinculação do momento do curso de especialização, no momento que você estava na carreira, porque nós temos alunos que estão passando por essa fase. Sim. Né? Então, nós queremos que eles percebam que é importante fazer isso, né? E vejam que muitos de nós já passamos por essas fases também, como a gente resolveu isso, como
né, passou desse degrau aí para um estágio, né, mais avançado assim na carreira, né? Perfeito. Por favor. Não, claro. Bom, na minha especialização em controladoria, finanças e auditoria, por exemplo. Nesse período eu estava atuando na área tributária. E auditoria, especificamente, eu era auditada. Era um momento que eu era auditada, né? Eu era o cliente, não tinha essa participação ativa. Mas para mim foi muito rico porque, inclusive, eu sempre deixo essa dica para os alunos. Muitas vezes a gente está cursando, nós estamos cursando ali a especialização, claro, você quer ter conhecimento para poder prosperar na sua carreira, mas na medida que eu também ia obtendo conhecimento de algumas disciplinas, vou pegar um exemplo, auditoria especificamente. Bom, eu não estou trabalhando em auditoria, mas eu ia na área de auditoria, enquanto eu estava fazendo olha, posso conhecer um pouquinho mais do processo de vocês, aquela coisa toda, fazer uma espécie de on the job dentro da empresa, para poder linkar o que eu estou aprendendo na universidade, porque muitas vezes não vai ficar uma coisa abstrata. Então, muitas vezes o aluno fala, olha, eu estou nessa área, mas, nossa, você está falando agora de balanço patrimonial, né? Isso aí é lá com a contabilidade. Eu falei, não, mas vamos lá. Vamos entender melhor isso. Você não vai fechar balanço, mas é interessante entender o que esses números, o que esse relatório ele traz de informação. Então, senta um dia lá, junto com o seu contador, o seu analista lá na área contábil, e busca saber como que funciona, aquela coisa. Ele vai adorar. Primeiro, vocês vão ter a amizade, é bom que você tenha uma parceria. Afina o relacionamento. Exatamente. Né? E num processo de auditoria, por exemplo, você vai ter um olhar mais, assim, sistêmico, né? Não necessariamente você vai, às vezes, como eu falei, né? Apontar uma questão ali contábil específica, mas você vai falar, olha, alguma coisa aqui não está batendo, eu vou chamar lá o profissional para... Vamos aprofundar mais nisso, vamos chamar um especialista. Exatamente. Então, envolve curiosidade, né? Então, nesse processo aí de especialização, me ajudou bastante, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, mesmo que eu estivesse vendo uma disciplina, eu ia lá na área. Professora, nós podíamos usar uma palavra assim que você se sentia desafiada a aumentar o teu conhecimento pela necessidade que você ou já estava prevendo, né? Então é como se fosse um desafio que você aceitava e ia buscar mais aquilo, tanto na academia como lá na outra área, já aumentava, se aproximava mais de outras áreas, né? É mais ou menos nessa linha, ou seja, a necessidade de aprender mais, de conhecer mais, né? A curiosidade ali, benéfica para isso, né? É nessa linha aí. Exato. E eu tinha um objetivo, eu queria ser gestora. Muitas pessoas, elas vão para a carreira ali, quer ser especialista, que você tem que ter conhecimento. Claro. Muitas vezes você vai ter uma liderança, mas assim, informal, não formal. E se especializar muito numa coisa mais restrita ali, num tema mais restrito. Isso. E, normalmente, quando você quer ser gestor, você também tem que conhecer bem tecnicamente e ainda gerir a equipe. Exatamente. Então, quando você vai gerir a equipe, você também tem que passar ali, tem que dividir conhecimento, ter uma troca. Então, eu buscava ser gestora. Então, para eu ser gestora, eu tenho que conhecer o modelo de negócio onde eu estou atuando. E não necessariamente, como eu falei, eu vou atuar em todas as pontas, que isso é humanamente impossível, mas pelo menos conhecer dentro da minha especialidade, que nem, por exemplo, sou da auditoria, né? Como isso orquestra, como que a minha empresa ela funciona, quais são as áreas, quem cuida de quê, quais são os relatórios, quais são os produtos que essas áreas geram, né? É conhecer o negócio da empresa, né? Isso. Professora, você assim, se recorda se nesse momento da sua carreira você já tinha um plano mais de médio e longo prazo que ligasse a carreira corporativa com a acadêmica? Já tinha aí, nesse momento da especialização, você já tinha... Por que eu estou perguntando isso? Aproveitando, obviamente, a sua experiência aqui. Porque muitos dos nossos alunos, já egressos, alunos atuais e futuros alunos, estão passando por essa fase de planejar a carreira, talvez até um redirecionamento de carreira, né? Então, conta para nós, como é que estava nesse momento os seus planos, nesse momento da primeira especialização, segunda especialização que você fez? Na especialização, eu estava muito voltada com projetos, né? Eu estava prestes a assumir equipes e tudo mais, então eu estava nesse planejamento, né? Mas quando eu pensava em docência, eu pensava assim... Não, daqui a alguns anos, né, eu vou trabalhar, mas primeiro eu quero me especializar, né? Então, por isso que eu fiz a minha primeira especialização. A segunda, em Direito Tributário, que aí foi para eu afinar mesmo
a questão da área tributária, né? E isso foi muito interessante para eu poder, pelo menos ali dentro dos meus objetivos, assim, de curto, médio prazo, digamos assim, eles atenderam bem, porque eu pude participar de projetos, eu pude contribuir, como eu falei, os TCCs, tudo mais. Então, assim, era totalmente para eu poder também aplicar na prática, né? E para eu chegar até a docência, especificamente, era um caminho que eu gostaria, mas eu queria um pouquinho mais de tempo ainda. Eu pensava assim, olha, dali... Estaria ali no teu plano mais a longo prazo. Mais a longo prazo, porque eu tinha na minha... era um modelo mental que eu tinha de que, olha, nossa, eu tenho que saber muito para chegar até ali, né? E isso foi acontecendo naturalmente, porque aí veio um convite, olha, uma palestra aqui, dei uma aula aqui, aí a universidade corporativa. Eu falei, olha, eu tô gostando. Treinamentos, encontros. Tô gostando, né? E foi aí que eu falei, não, eu vou abraçar realmente agora a academia. O meu mestrado, ele foi profissional. Então, eu cursei ele enquanto eu estava trabalhando na empresa. E era uma época que eu estava trabalhando muito. E foi muito bacana porque foi um estudo exploratório que eu fiz dentro da própria empresa que eu trabalhava, da instituição. Muito bom. Né? É um desafio enorme, mas facilita também, porque você está num mundo muito real ali, né, na tua pesquisa. Isso. Né? Não, e tenta otimizar, né? Porque a gente quase não tem tempo. Eu falei, vou estudar e vou pegar alguma coisa que... Eu falei, eu vou conectar realmente com o que eu estou vivenciando e trazer aí retorno, né? No primeiro episódio, eu comentei, usando a experiência do professor Kleber, que estava conosco, dessa questão que ele falou do mestrado dele, a dissertação estava ligada ao trabalho dele, as parcerias público-privadas, né? E aí nós abordamos o ponto que assim, não é um chavão, é uma realidade. A universidade se destina principalmente a gerar conhecimento para a sociedade, conhecimento útil, conhecimento, né, que pode ser aplicado naquele momento ou no futuro, né? Então, quando você fala, poxa, eu fiz, né, um estudo exploratório na empresa para resolver um problema da empresa, é isso que a universidade tem como papel principal, gerar solução para a sociedade, né? Então, deve ter sido muito rico esse trabalho, a sua dissertação, né? Isso. E é isso que eu fomento nos alunos também. Eu costumo trabalhar, falo, olha, tenta trazer... Se não for para a empresa, tem um sonho de ser empreendedor... Então, vamos... Um projeto de negócio. Exatamente, é um projeto de negócio. Exatamente. Né? Então, então, isso surgiu, assim, naturalmente. Foi uma questão, assim, fluida. Algo que eu via muito a longo prazo. Isso acabou acontecendo. E aí foi quando eu abracei o doutorado. Né? Aí eu fiz o doutorado acadêmico. E desde então aí... Foi logo na sequência do mestrado ou você teve um intervalo? Assim? Eu tive um intervalo de 2 anos. Foi pouco. Foi né? Praticamente emendou. E no seu doutorado que você teve a experiência lá na França, né? Foi na Universidade de Lille. Conta um pouquinho para nós aí, porque isso interessa muito, porque tem muitos alunos aqui, muitas pessoas estão assistindo, que têm planos disso. E devem ter mesmo. E aí com o seu exemplo podem pensar mais fortemente nisso, né? O meu doutorado eu fiz em administração pelo Mackenzie, né? E foi um doutorado sanduíche na Universidade de Lille. Então, eu tive meu co-orientador lá na universidade. Então, a gente trabalhou a 2 mãos. Fiquei 8 meses lá, né, para desenvolver também parte da tese de doutorado. E foi um trabalho, assim, foi uma experiência muito boa. Né? Eu acho que não somente numa questão acadêmica, mas, como que eu posso dizer... Tem trazido aí alguns frutos, porque eu estou desenvolvendo alguns artigos, então estou explorando bastante. É recente, né? Porque agora foi finalzinho de 2023. Então tem um ano aí. Então estou começando agora a trabalhar ali os resultados. E é muito voltado para a questão de riscos em serviços cibernéticos, né? Então, fala assim, nossa, mas tributário, né? Assim, sim, porque entra uma questão também regulatória, mas ele é mais voltado para a parte de mitigação de riscos cibernéticos, e que é algo que hoje muitas empresas têm trabalhado. Quando a gente fala de LGPD, aí entra na parte de conformidade, né? Sim. E então, assim, eu tenho alcançado aí trabalhos na parte acadêmica, mas também eu busco trazer essa vivência e esse conhecimento também para a sala de aula, quando a gente vai trabalhar justamente com esses temas, porque
Hoje, quando a gente vai falar do due diligence de uma empresa, do valuation, quais são os aspectos tecnológicos? Porque, por exemplo, a gente discute muitas vezes uma reorganização societária de duas empresas que uma era muito tradicional e a outra ela é totalmente assim tecnológica. Então, uma cultura até diferente. Exatamente. Né? Depois dessa transformação, como que isso o que pode ter ali de plano de ação? Quais são os efeitos, né? E o auditor ele tem como atuar nisso e questionar. Professor, eu quero usar a sua experiência aqui, porque vocês estão percebendo, né, a riqueza que é. E não dá para a gente explorar tudo, mas eu quero falar, assim, questionar pontos sobre a tendência para os profissionais da área, né, de auditoria, mas também de outras áreas de negócios, né? E antes só quero aproveitar a mensagem, né, para os alunos. Vocês percebam, né, que, né, a professora Márcia, ela tem um histórico, assim, de correlação entre academia e corporativo. Porque as duas podem andar muito próximas e pode ter muita simetria, né? E uma colabora com a outra. Então, o corporativo te dá cases, te dá experiência, vivência de mercado e tudo. E o acadêmico te dá as teorias, os estudos práticos, as pesquisas científicas e contribui. E dessa maneira, além dela desenvolver o trabalho no mercado corporativo, vocês perceberam o desenvolvimento na área acadêmica também, né? E agora, usando toda essa experiência dela, eu gostaria, professora, que você falasse para o nosso público sobre as tendências de mercado, para auditoria, para a disciplina que você atua de reorganização societária, do due diligence e tudo, mas sempre focando não só exclusivamente auditoria, mas outras áreas que a gente, inclusive, trabalha em outros cursos de pós-graduação, né? Para que o nosso público compreenda, assim, que expectativa eles podem ter, como eles podem arranjar isso dentro do plano de encarreiramento deles, né? Porque nós temos públicos bem mais jovens em termos, né, de faixa etária, mas temos, né, pessoas já mais maduras que já têm uma experiência grande, né, de mercado, que querem redirecionar a carreira, né? Como é que você está vendo o mercado e as oportunidades para quem está para fazer uma pós-graduação, está decidindo aí fazer uma especialização? E que aconselhamento você poderia dar para esses profissionais? Ok. Bom, eu costumo dizer que, assim, o mercado, a gente nunca sabe qual é o limite dele, né? O nível de maturidade. Verdade. Porque as empresas, elas nascem, crescem, têm processos de fusão, vai para recuperação judicial, algumas vão para falência. Sempre está ali em transformação. Então, o profissional ele tem que também se transformar, se adaptar a toda essa dinâmica, né? Tanto que, até trazendo um dado interessante, tem uma pesquisa da revista Fortune 500 que fala que há 60 anos atrás foram publicadas as empresas ali que estavam no topo e tudo mais. E quando eles fizeram uma comparação com as empresas que estão vigentes, mais de 88% não existem mais. Não estão mais em 60 anos. Então, assim, provavelmente algumas fecharam as portas, outras foram adquiridas, incorporadas e tudo mais. Então, a gente percebe como que o mercado, ele não para. Por isso que eu falo, a gente nunca sabe qual é o nível de maturidade. Então, a tendência é sempre essa, é sempre estar se transformando, criando novos modelos de negócio, as empresas sendo muito criativas na parte de competitividade. E quando a gente traz isso para o profissional, no sentido de, assim, não se... como que eu posso dizer? Não ficar ali preso somente à questão da base técnica. Está acomodado no modelo. Isso, base técnica, mas também ir além dela, né? Como eu disse. Então, fazer... que nem a gente falou de melhorias de processos. Isso é uma abordagem, assim, interessantíssima para você conhecer também o seu modelo de negócio. Então, conhecer as empresas, como que ela está operacionalizando. Como eu falei, hoje tem verticalizadas. Você pega uma estrutura organizacional de uma empresa, você vê 20, 30 itens. Então, como que a gente consegue acompanhar isto, né? Porque ao passo que o profissional,
independente do cargo que ele está ocupando, não, mas o quanto mais ele conhecer do negócio, ele vai entender a importância do processo que ele faz. Exatamente. Porque talvez para ele é um processo tão simples. Uhum. Exemplos, assim, por exemplo, da entrada lá do produto no estoque, que já comunica com a contabilidade, comunica com, né, o custo, Uhum. E a própria gestão, né, do inventário. Então, e às vezes é lançar uma nota lá no galpão, né, de recebimento. Aí se lança já com o código fiscal errado, a quantidade errada, o preço de aquisição. Uhum. Já nasce ali um problema, né? Então, aquele profissional, além de ser treinado, ele tem que entender do negócio, entender a importância da rotina que ele executa, né? Até porque amanhã ou depois ele pode ser o gestor daquela área ou de outras áreas, né? E aí, o que eu queria te perguntar também, como que você vê nessa dinâmica aí do mercado, que perfil de profissional você vê aí para os próximos anos? Vamos falar meio a médio prazo, vamos nem falar a longo prazo, né? Que tipo de profissionais que o mercado vai precisar e para que os nossos futuros alunos aí se preparem para isso também? Eu posso dizer que é um híbrido de conhecimento, uma bagagem técnica, conhecer bem, como a gente comentou aqui o tempo todo, né? Conhecimento técnico, mas também ferramentas tecnológicas. Então, hoje, conhecer processos de automatização de um Power BI. Hoje, muitos estão estudando até programação em Python, né? Não indo tão longe assim, mas é interessante ver as ferramentas. Extrair dados e analisar dados, né? Já é um grande avanço, né? Porque, assim, a ferramenta, eu falo que inteligência artificial é uma ferramenta, mas ela não é consciência. Sim. Então, assim, o aluno, ele vai trazer o input. E a qualidade desse input que a ferramenta ela vai trazer alguns resultados para que ele possa ter tomada de decisão, né? Então, acho que esse é o casamento perfeito, é conhecer bem ali tecnicamente a sua atividade, o modelo de negócio, a empresa onde você está atuando e também conhecer algumas ferramentas para facilitar a sua análise de dados, analisar padrões. E isso a ferramenta ela colabora muito, né? Sim. A gente tem isso a favor. E isso pode ser elaborado, desenvolvido por uma atividade mais simples, um processo, de repente, restrito a um departamento, como numa análise feita lá na controladoria ou na auditoria, num processo mais amplo, mais abrangente, né? Tudo isso é possível, né? Tem que ter essa curiosidade, a necessidade de gerar essa necessidade para buscar o aprendizado, né? Certo. Na sua disciplina, você provoca muito isso, né? Sim, bastante. E quando eu digo híbrido, não que ele vai fazer um curso, né, de tecnologia, aquela coisa toda, mas ele, muitas vezes, sentar ali ao lado do analista de TI, da pessoa de TI, para poder, olha, eu gostaria de fazer uma análise comparativa com isto, mais aquilo, sabe? E talvez, será que está o processo? Então, ter essa discussão também técnica, né? É interessante para que ele possa também ter algumas informações para, como eu falei, para ele ter tomada de decisão ou para ele levar para a decisão, para fazer um diagnóstico ali também. Essa sequência que você trilhou, professor, e muitos de nós também seguimos, alguns mais rapidamente, outros mais lentamente, de graduação, cursos de curta duração, eventualmente, especialização, depois mestrado e doutorado. Você recomendaria para os mais jovens ou para aqueles que estão querendo redirecionar a carreira, seguir essa sequência também? Você vê que ainda a especialização é uma fase importante para o profissional? Ela é muito importante, porque ela é complementar à graduação, que a graduação ela é muito importante, que é de base. Sim. Mas na especialização, que eu falo, você vai afunilar o teu conhecimento, né? Sim. E é interessante porque ali você também tem a questão do network, você vai encontrar outros colegas que trabalham em outros segmentos. Então, isso que é muito interessante. Porque muitas vezes o pessoal tem em setores diferentes, então também tem troca e você conhece... Tem pontos de vista diferentes, às vezes até conflitam com algumas ideias, depois entendem melhor. Então, eu acredito que esse ambiente favorece bastante também o olhar. Então, a especialização, eu sou bastante fã, inclusive... para poder também trazer ali uma musculatura, digamos assim, para poder uma carreira. Para dar essa robustez, né, para o profissional, né? Às vezes ele nem vai usar todo aquele conhecimento de um curso completo de pós, né, e no departamento que ele está, no encarreiramento dele, mas ele tem aquela bagagem. Em algum momento ele vai discutir aquele assunto.
ou ora como auditado ou como auditor, se for o caso, mas numa controladoria, na área contábil, tesouraria e nas áreas diversas, né, da área de negócios, né? E nós estamos caminhando aqui, professora, já assim, para o último bloco aí de assuntos, né? E não impede de você revisitar algum outro que a gente já falou, claro. Tá? Você fique bem à vontade. Mas eu queria que você, pela tua vasta experiência aí também como gestora e também como professora, falar para o nosso público a importância da educação continuada. E não é só aquela para o auditor que tem que pontuar, né, por obrigação, né, do conselho, ou para o perito que tem que pontuar, mas assim, com foco no crescimento dele, na contribuição que ele vai dar para as organizações, né? Esse investimento em educação, como é que você vê isso? O que você pode até aconselhar aí os profissionais aí iniciantes e tudo mais? Eu acredito que quando a gente fala, né, de que tanto a universidade, as empresas em si, elas têm que trazer uma sustentabilidade, que hoje o pessoal fala muito da palavra sustentabilidade, no ambiente ambiental, social, mas eu foco muito também no econômico. Por quê? Porque as empresas precisam gerar empregos, elas precisam inovar, elas trazem impacto para a sociedade. E quem que vai orquestrar isso tudo? São os profissionais. Então, a ideia é que, assim, esses profissionais saibam como conduzir, como prosperar. Eu costumo dizer, né, às vezes nas nossas discussões, que eu falei do GT lá, né, em que questões de tecnologia, que nós precisamos ter muitos investimentos, o pessoal trabalhar bastante aqui dentro do Brasil, porque senão vamos virar meros consumidores. Exato. Então, a gente tem muita gente boa aqui, né? Então, por que nós não construirmos isso? E por empresas, você trabalhando com pequenas startups, ou você, de repente, trazendo ideias dentro da sua empresa. Então, acho que essa que é a grande riqueza quando a gente traz nesse aspecto de, assim, olha, como que a gente pode empreender? Porque eu falo que tem os empreendedores também da própria carreira, né? Exatamente, que a carreira tem que estar gerenciada por ele, né? E às vezes o pessoal acha que empreendedor é aquele que abriu uma empresa. Não, você é empreendedor de si também. Olhar para você como se fosse uma empresa, exato, né? Exato. Professor, sabe que a sua fala agora fecha muito com a missão da FECAP, né? Há alguns anos a FECAP se reestruturou num processo de internacionalização, de intercâmbios, parcerias, certificados, né, de acreditação e tudo. Ela definiu a missão como preparar as pessoas para apoiar as organizações e as organizações para apoiar a sociedade, né? Então, assim, é um processo que se retroalimenta, né? E a nossa preocupação é isso, formar profissionais que têm senso crítico, que têm autogerenciamento, que têm essa curiosidade de aprender e resolver problemas, porque os bons profissionais são aqueles que resolvem os problemas, né? Às vezes que ainda nem aconteceram, ele já está prevendo, né? E a gente quer preparar profissionais para isso, e que as organizações onde eles atuam, sejam elas com fins lucrativos, terceiro setor, primeiro setor, nos órgãos governamentais e tal, que essas organizações sejam cada vez mais fortalecidas para que elas mudem também e melhorem a sociedade, né? Essa é a missão, e resume-se no que você falou, né? De preparar essas pessoas para a empresa, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta, mas aí focada na disciplina, né, que a professora é a titular da cadeira aqui, né? O que um aluno, né, um interessado no curso de auditoria e controles internos pode esperar da disciplina de reorganização societária e due diligence que você leciona? Pode esperar muita análise crítica, né? Porque a gente vai fazer análise, vamos discutir bastante, como eu falei, números, vamos também comportamentos organizacionais, né? A gente também vai nessa esfera. Eu até costumo brincar com os alunos, né? Eu falei, agora vocês vão ter papo aí com o gestor aí na hora do almoço, hein? Isso, né? Vamos falar com a sua o gestor, equipe, exatamente. Sobre esse assunto, ver o que ele está pensando. Provoca a discussão. Isso, vai ver que você está bem informado, né? Aquela coisa toda. Mas a ideia é justamente essa. Trazer aí informações e trabalhar de uma forma ali, digamos assim, cíclica, né? Porque não eu apenas ali provoco, mas eu também sou provocada por eles. Claro. Né? É por causa dessa interação da vida pregressa que eles têm, né? Nas áreas, né? Isso.
Professora, eu acho que, assim, devido ao tempo, a gente vai ter que partir aqui para o encerramento, né? Eu gostaria de fazer o seguinte, na proposta aqui do programa, a gente também destaca alguns cursos de pós-graduação da FECAP, sempre no final. Eu quero fazer isso e depois volto com você para você fazer as considerações finais. Perfeito. Né? E daí a gente faz o encerramento. E aí já fica assim, já meio que, não agendado ainda, mas já fica o convite para a gente retomar esse assunto num programa futuro. Gostaria que a professora aceitasse. Será um prazer. De repente a gente até elege um ponto específico do que a gente falou aqui, não sei, ou de maneira mais ampla assim também, tá? Então já fica o convite, só falta a gente depois ajeitar essa agenda. Agradeço. E para você que acompanhou, né, esse segundo episódio, eu quero destacar que a FECAP, e o debate é realmente e focado, né, na pós-graduação, tanto o Lato Sensu como o Estrito Sensu, incluindo aqui, inclusive, os cursos de MBA da FECAP. Nesse semestre, por exemplo, a gente está com 10 cursos de pós-graduação, né, no modo flexível, e o flexível para nós até para uma palavra de mais fácil entendimento, são as aulas que são ministradas presencialmente, com o professor em sala de aula, com alguns alunos em sala de aula, e os demais alunos de maneira online, né, home office, às vezes do trabalho, às vezes até no trânsito o aluno está se locomovendo, acompanha as aulas e tudo. E a professora explicou isso já, né, para vocês, que esse modelo funciona muito bem, e o resultado na aprendizagem do aluno não causa nenhum prejuízo. Pelo contrário, o aluno ele ganha mais tempo com isso para se organizar ali no home office. E aquele aluno que é próximo do endereço físico aqui da FECAP, né, ele prefere vir e assistir a aula presencialmente. A interação entre os alunos é muito facilitada pela tecnologia que a FECAP, né, adquiriu, né, investiu. Então, nós temos o curso de Auditoria e Controles Internos, esse que a professora Márcia Rossi seleciona, né, que eu coordeno. Contabilidade Empresarial, né, com a IFRS, né, então trata das normas internacionais. O curso de Controladoria, depois o curso novo, né, que foi lançado nesse semestre, de Data Science e Analytics, aplicado a finanças. O foco, né, é análise financeira. Finanças corporativas, depois gestão estratégica de pessoas, gestão tributária, tem muito a ver com a experiência da professora Márcia, né? Mercado de capitais, negócios internacionais e comércio exterior, e o curso de perícia, né, que eu também coordeno. Esses cursos, então, são na modalidade flexível, ou, se vocês preferem chamar, de live learning. A aula é online, né, é transmitida ao vivo, e o aluno interage com o professor e com os colegas em sala. E nós temos os cursos na modalidade EAD, 100% EAD. E nós temos o curso de auditoria, ele é muito similar ao curso de auditoria e controles internos, tem poucas diferenças. Os professores que elaboraram os materiais são os professores titulares, né, do curso flexível, então alguns deles até são tutores também do EAD. Depois temos também no modo EAD o curso de contabilidade financeira em IFRS, o controladoria, gestão de compras e suprimentos, esse só na modalidade EAD. Gestão de negócios, competitividade e inovação. Então, aqui tem assim, uma abordagem muito interessante da questão de competitividade, de tecnologia, né? Gestão financeira, gestão pública, e o gestão pública tem uma ramificação de várias abordagens, né, de temas que são complementares. Então, tem gestão pública em auditoria, gestão pública em controladoria e também no regime próprio da Previdência Social. E depois a gestão tributária, que é um modo semipresencial. Então, nesse, os alunos têm o material EAD e depois tem algumas aulas presenciais, né? Isso com calendário, que é fácil do aluno se organizar para vir ao campus também. Tem o tratamento para aqueles que estão muito distantes. Isso é possível de ser reorganizado facilmente. Então, nesse semestre, a FECAP está ofertando 21 cursos, né? E também nós temos o MBA. No primeiro episódio eu até passei, não destaquei o MBA, mas também na modalidade Flex e também na modalidade Live Learning, né? Então nós temos um MBA Accounting, MBA em Gestão de Negócios, MBA em Gestão de Negócios de Risco, em Gestão de Risco e Compliance. Tem muita similaridade, algumas discussões com o nosso curso de auditoria. MBA Executivo em Finanças. Esses MBAs são todos certificados pela ANAMBA, Associação Nacional dos MBAs. Então, nós temos uma regra muito similar ao MBA original, né, lá dos Estados Unidos, uma preocupação muito grande de manter um padrão, né, que realmente a carga horária é maior, o processo seletivo é diferente, o trabalho de conclusão de curso também.
Então, se algum de vocês tiver interesse também, acesse o site e pesquise, inclusive, sobre a característica dos cursos de MBA da FECAP. Voltando, então, para a pós de especialização, nós estamos em processo, né, de oferta desses cursos. Todo semestre, né, tem uma oferta vasta de cursos. E espero que vocês, né, quem ainda não conhece a FECAP, que acesse e está planejando fazer uma especialização, acesse o nosso site, conheça melhor os cursos, fale com os coordenadores dos cursos, para a gente tê-los aqui como alvaristas, né? Todo estudante da FECAP conclui um curso, ele se torna alvarista, faz parte dessa comunidade, né, alvarista aí, de uma instituição com 123 anos já de idade. Vamos voltar então, professor, para você fazer as considerações finais. E fica à vontade aí até para dar uma mensagem para nosso público. E depois a gente parte para o encerramento. Que pena que está acabando, né, o nosso bate-papo. Isso. Acho que para encerrar, dado tudo que a gente conversou aqui, o que eu posso trazer assim, para quem está nos assistindo, ter muito foco na parte do conhecimento técnico, senso crítico, né? E também é um fator de ética, né? Que é muito importante. Né? Eu falo que, inclusive, que um profissional confiável é um ativo assim, valiosíssimo no mercado. Sim. Então, quando você reúne esses 3 elementos, eu acredito que tem tudo para dar certo aí. É verdade. É um conjunto ali que te dá robustez, né, na carreira, transmite a confiança, né, do cliente ou do empregador ali, né, da empresa, inclusive dos alunos, né? Sim, inclusive dos exatamente. alunos também. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por fazer parte, né, do quadro de docentes nosso. Né? Espero que a gente tenhamos outras oportunidades para voltar a discutir temas como esse ou outros temas que você possa vir contribuir aí com o nosso público e com o nosso aprendizado também. Então, em nome da FECAP, em nome do programa de pós-graduação, muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. A vocês que nos acompanharam, né, mais uma vez eu convido para assistir, né, e compartilhar o nosso conteúdo, né, para os seus colegas, né, outros profissionais, curtir ali o nosso canal, né, e aguardar o próximo episódio. Em breve nós faremos aí o lançamento do 3º e do 4º episódio. Muito obrigado pela participação de vocês. Estamos muito felizes aqui por tê-los conosco.